Igreja é o ambiente perfeito para se esconder feridas. Porque a gente espiritualiza tudo. Porque se falar é o demônio, é isso, é aquilo, é rotulado como fraco, é rotulado como desanimado, é rotulado que não tem Deus, é prova, não está passando pela prova. Minha área é justamente trabalhar dentro das igrejas, né? E para você, como foi passar por tudo isso, chegar na montanha enfrentando tudo isso? Eu sofri muito com a depressão. Você tem tudo, cara. Você é cristão, você tem família, você tem uma esposa linda, uma filha linda, um trabalho, você... Mas a depressão é algo que a gente não explica. São dores interiores que a gente não consegue compreender. Quando eu fui pro top, que eu já estava passando por um psiquiatra. Eu estava tratando. Por quê? Professor, eu chegava dentro do meu escritório, começava a me dar um desespero. Não conseguia ficar dentro da minha sala, não tinha medo. Por quê? O pontapé foi um acidente que eu tive. Estava eu, meu pai e meu irmão. A gente foi carnear uma novilha. E no momento que a gente estava carneando, a carne foi cair no chão. O meu pai estava com a faca na mão. E eu, prontamente, fui pegar a carne que foi cair. E meu pai estava com a faca na mão e ele também foi pegar a carne que estava caindo no chão. Nesse momento, a faca entrou aqui e foi parar aqui, pastor. Ela rompeu mais de 5 ligamentos e 2 vezes arteriais. Naquele momento que eu fui pro hospital, foi aquela loucura, na fazenda, amarrei. Eu comecei a ter medo da morte, porque eu cheguei muito perto, porque eu esvaí muito sangue. Entendeu? Fico até emocionado, minha esposa estava grávida e foi aquela loucura. Você imagina, minha esposa com 4 meses de gestação, recebeu a notícia que seu esposo foi de vaga zero para Campo Grande, às pressas que estava morrendo. Imagina a cabeça do meu pai nesse momento. Então, depois desse acidente que eu tive, a gente tem flashback. É chamado na terapia de flashback. Transtorno de estresse pós-traumático. Depois disso, começou a despertar um medo dentro de mim. Começou muito forte. Eu já tive uma depressão quando eu era criança. Fui tratado, estava bem. E parece, pastor, que é pior quando você volta. E aquilo dentro de mim, uma tristeza dentro de mim. Eu tenho uma esposa linda, uma filha linda. E eu não tinha felicidade de chegar e encontrar minha filha. Eu perdi... É angustiante, né? E assim, dentro da gente não tem, pastor. Ninguém vai entender o nosso sentimento assim de... A sua filha linda lá... E você... Eu tenho carinho, eu tenho amor, mas você perde o tato da felicidade. E quando eu cheguei num estado que eu fui pedir ajuda psiquiátrica, eu falei, eu tô no fundo do poço. O pico da minha depressão foi ver minha esposa chorando. Porque eu não abraçava mais, eu não demonstrava mais carinho quanto eu era antes. E aquilo, pastor, acabava dentro de mim. E aí minha esposa falou, vai ser a última chance de você tentar voltar ao Matheus que era antes. A partir do momento que eu fui e desliguei a minha cabeça, falei, Deus, eu quero que o Senhor trabalhe dentro de mim. Isso. E eu quero esquecer esse trauma que eu passei. E aí fui pro Legendário, pastor, e falar pra você, Deus massacrou eu lá dentro. Sabe? Deus falou comigo. Então isso eu preciso ter muito ciência. Se a alma está mal, o espírito está abatido e o corpo está doente. E aí muitas vezes nós temos a péssima ideia de ignorar a alma. E queremos fortalecer o espírito abatido. E aí a gente vai para a campanha de oração, a gente vai para a Bíblia, a gente vai para isso, a gente vai para aquilo e não consegue. E aí é onde a gente se frustra. Por quê? Porque a gente está buscando um mecanismo errado. Para cada tipo de situação, para cada tipo de doença há um remédio. E a gente orar é importante, sim, mas eu não posso ignorar a minha alma. O nosso sistema límbico, ele não tem noção de presente, passado e futuro. Para ele tudo é presente. Quando você vive uma experiência muito forte, como no seu caso, né, uma beira da morte, diante de todo um quadro, diante de toda uma situação, isso fica armazenado dentro do seu sistema límbico. E ele sempre vai viver isso no presente. Então, como você disse, flashback. Aquilo está sempre dentro da sua memória. Isso reproduz em sonhos, ou às vezes insônia, medo de dormir, porque aí o medo de dormir e morrer. Então é como se você estivesse alerta o tempo todo. Nós chamamos isso que é o detector de fumaça. Já o nosso córtex cerebral é o que nós chamamos de torre de vigia. Então é quando eu pego aquela informação que vem do detector de fumaça, analiso ela para ver se realmente ela é verdadeira, e quando ela não é verdadeira, eu desconsidero e volto ela para trás. Porém, diante do trauma, essa comunicação fica interrompida. E aí, por isso que você está sempre vendo a mesma dor constantemente. Só que ela não é liberada em forma de memória, é liberada em forma de sensações. Por isso que nós falamos, por que eu estou triste? Por que essa sensação de tristeza? Por que essa sensação de angústia? Por meio de terapia, buscar ressignificar aqueles momentos e tirar você daquele passado, trazendo você para o presente. Você me disse isso, e eu pensando aqui, eu não fiz o que era necessário. Então aí, eu fui pelas minhas próprias forças tentar, e eu não consegui. Mas aí Deus é bom, ele te trouxe para a montanha. E lá foi eu e Deus.